Comentaram em um dos vídeos isso daqui, perguntando como é que tá o meu kit atual hoje, 2025. Ele já passou por várias mudanças, vários processos, várias atualizações e por isso eu resolvi trazer nesse vídeo, já que tem muita gente nova aqui no canal, como é que tá a minha case principal hoje, a case das câmeras e lentes e alguns outros acessórios. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, como eu organizo isso e as minhas escolhas, porquê de cada um desses equipamentos. Tenho certeza que o que eu tô trazendo aqui hoje vai te ajudar aí a pensar nos teus próximos passos de compras ou te ajudar a reorganizar aquilo que você já tem. Beleza? Não sai daí, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Antes de tudo, é claro, essa é uma case da ForFly, basicamente é uma case da Patola, na época que eles tinham uma parceria juntos, e ela é personalizada pela ForFly, todas as divisórias internas são dessa fabricante, era assim que funcionava o mercado deles hoje. Agora a ForFly já tem uma fabricação própria, vamos dizer dessa forma, e aí eles personalizam essas outras cases, que eu também tenho uma, que é onde fica os equipamentos mais pesados, de flashes e outros acessórios meus, que se vocês curtirem esse vídeo aqui, já comenta aqui embaixo se você quer uma segunda parte, onde eu mostro para vocês passo a passo cada pedacinho, cada item que eu levo na minha case gigantesca de iluminação. Primeiramente, eu não lembro se esse modelo de case ele é mais comercializado e todos os equipamentos que vocês vão ver aqui eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Sobre a case, eu vou colocar algumas opções de cases de excelente custo-benefício se você procura ter uma mala rígida aí. Já falei dessa opção algumas vezes no canal, mas vai ficar nesse vídeo aqui embaixo compilado isso da melhor maneira para vocês. Vamos lá! Do nosso primeiro passo, eu vou comentar alguns itens mais daqui a pouquinho, tipo isso daqui, eu vou deixar à parte e vou passar logo porque eu sei que vocês querem ver lentes e câmeras e esse tipo de coisa. Hoje, a minha case é disposta dessa maneira que vocês estão vendo. A gente tem uma lente aqui, duas câmeras ao centro, mais duas lentes e alguns carregadores, rádios e outras coisinhas. De início, o que eu tô carregando de câmera que finalizou 2024 comigo e provavelmente vai ser o kit de 2025 também. A minha 5D Mark IV nunca saiu daqui, apesar de eu não usá-la mais com tanta frequência, já tem bastante tempo que eu não a utilizo. Eu não me desfiz porque eu acho que é indispensável você ter uma câmera de backup. Se você pensa em fazer um upgrade, se você tem um volume de trabalho muito grande, se você faz muita externa, não dê sorte pro azar. Faça a possibilidade sempre de você ter uma câmera de backup, mesmo que seja um modelo mais inferior ao seu principal. Falando em principal, a gente tem aqui uma Canon R5, que é a minha câmera de trabalho principal, com o adaptador dela já original, tá? Esse é um adaptador Canon de fato, de transforma as lentes EF para o mount RF. Eu uso todas as minhas lentes, são do mount antigo EF, porque eu não vi a necessidade de fazer essa troca ainda, até por ter ainda essa 5D Mark IV, caso aconteça alguma coisa com a minha R5 e eu preciso continuar usando a minha câmera antiga, né, seria um problema ter trocado essas lentes. Antes da gente passar para as lentes, quero lembrar você que todos esses vídeos e muito mais benefícios você pode encontrar na área de membros. Clique aqui embaixo em Seja Membro, apoia o canal, a gente continua gravando de forma independente, sem patrocinadores, o único apoio que eu tenho é o de vocês. Então vai lá, eu já separei várias recompensas, tem presets, styles, o Capture One também gratuitos lá para vocês baixarem, vários outros arquivos, prioridade nos comentários, acesso antecipados aos vídeos, super descontos lá no curso que vai mudar a tua vida na fotografia. O Fotógrafo de Valor, que é a minha escola de negócios para fotógrafos. 40% de desconto, tem um cupomzinho secreto lá na área de membros que você pode dar uma conferida, tá? Não dá mole em relação a isso. Seguindo para as lentes, a gente vai aqui com a minha 1740, o parasol dela tá bem aqui. Ela é uma lente que eu comprei na época que eu fotografava muito arquitetura. É uma lente grande angular, bem grande angular de fato, 17mm no range mínimo, é muito interessante, dá muitas possibilidades. Não chega a ter a qualidade de ótica de uma 16-35, mas pelo custo-benefício dela, sei lá, na época foi uns 5 mil reais, valia super a pena para resolver o meu problema ali naquele período. Ainda hoje eu a utilizo em alguns trabalhos de moda para ter algumas fotos com uma ótica um pouquinho mais ousada, né? A perna da modelo mais alongada, o braço, foi aquela coisa mais para editorial de moda, mais conceito, mais fashion de fato. Eu não usaria isso para trabalhos comerciais. Esse é um ponto. Vou pular a lente, vou deixar aqui só para falar desse lado aqui da nossa case. Aqui eu tenho um microfone da Rode, aquele Video Micro
bem tranquilinho. Isso aqui tá só de uma possibilidade. Se por acaso tiver um trabalho que cabe, que peçam de última hora, tem como gravar um videozinho, tem como captar um áudio, eu posso usar esse áudio aqui, pelo menos para me salvar, ou pelo menos para ter uma guia de áudio de melhor qualidade da câmera, e aí faço uma captação de repente com o microfone do celular também, depois eu sincronizo no Premiere, enfim, é uma possibilidade. Nesse outro espaço, vários carregadores dos mais variados de pilhas e baterias. Sim, eu ainda tenho carregadores de pilhas por conta desse motivo aqui, que é o rádio. Hoje eu uso esse X Pro da Canon, é a versão mais moderna que tem dele, se não me engano é a Mark II, Mark III, não sei. Ele usa duas pilhas AA, então eu tenho várias pilhas recarregáveis aqui da época que eu usava Speedlight. Eu ainda tenho essas pilhas e super recomendo, principalmente as Eneloop Pro da Panasonic, tá? Aquela pretinha. Ainda nesse mesmo compartimento, eu vou ter duas sapatas, na realidade é um cable lock, né? É aquela trava de cabo que você coloca embaixo da câmera para o cabo de captura vinculada ficar mais firme, não ter muita mobilidade nele, ficar mais seguro. Coloca isso daqui e depois a gente rosqueia aqui a sapata do meu tripé, que é um Manfrotto 055. Por que que eu deixo isso aqui dentro da case e não deixo lá no tripé? Porque o tripé às vezes fica solto no porta-mala do carro, às vezes você está transportando do carro, você coloca no ombro e vai levando para locação, e perder isso aqui, meu amigo, vai parar o teu dia de trabalho. E outra, isso aqui é uma brincadeirinha cara. Se eu não me engano, essa sapata aqui é para mais de R$100 a original. Então eu deixo aqui separado para não dar sorte pro azar. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, hein? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Me ajuda muito e não te custa nada. Lembrando que todos os equipamentos que você está vendo aqui, eu vou estar listando aqui embaixo na descrição, tudo organizadinho. Se você tiver perdido alguma explicação, volta aqui na lista aqui embaixo, vai estar os links diretos com os melhores preços de Amazon, AliExpress e Mercado Livre, tá? Vai lá. Nesses 4 bolsos que eu nomeio de 1 a 4, né? 1, 2, 3, 4 e o bolso em pé, né? Eu boto essa brincadeira para os meus assistentes saberem, pega lá no bolso 3 uma bateria. Aí a pessoa já vem nesse bolso e sabe do que é que eu tô falando. A gente tem essa organização de trabalho dentro do set. Nesse primeiro bolso são várias baterias, tem exatamente 8 baterias, baterias de todas as marcas possíveis, desde as originais às paralelas da Probit, que são as que eu mais recomendo nesse momento. Tem uma dentro da câmera, mas tem uma outra dessa marronzinha, que eu já falei aqui no canal sobre ela, que é o melhor modelo de bateria paralela hoje, tá? O custo-benefício é muito bom. Já me perguntaram, como é que ela tá? Eu tenho isso aqui há anos já, galera. Eu tenho isso aqui já há bastante tempo. Nunca deu um problema, carrega super rápido, tem uma duração muito boa. Não se compara, esqueça qualquer outra marca paralela de bateria. A melhor que tem é esse modelo marronzinho da Probit, que tem uma entrada USB-C para você carregar aí com mais facilidade, utilizando um power bank, um carregador de celular, enfim. Tudo isso vai agilizar muito para a sua vida. Baterias guardadas, esse outro bolsinho é um bolso de carregadores, né? Cabeças aqui de carregadores, de um modo geral, e vários cabos. Todo tipo de cabo vai estar aqui dentro, desde USB-C, USB micro, cabo de iPhone, de Lightning, né? Vou ter também um leitorzinho de cartão, daquele que eu já mostrei aqui no canal. A melhor maneira de você passar arquivos do seu cartão de memória para o celular hoje é isso aqui, um leitor de cartão SD. Existe no Lightning e existe no USB-C. Isso aqui também vai estar aqui embaixo na descrição. Adaptadorzinho de padrão antigo para o padrão de 3 pinos, é sempre bom carregar com você na case. Mais um bolso aqui de power banks, né? Carregadores portáteis aí, sempre bom ter tanto para o seu celular como para baterias que eu acabei de comentar. E às vezes um cliente quer, o cliente precisa, ou então eu estou utilizando o meu tablet para fazer captura vinculada, a gente está numa externa, alguma situação, então é bom ter carregadores portáteis sempre, 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 sempre. Aqui vai ter um outro carregador portátil, um pouquinho maior, de 20 mAh, tem bastante carga nesse aqui, e um porta-cartão de cartões SD de câmera convencional, só para ficar aqui mais à mão. Nesses 4 bolsos, como eu mostrei, é bem claro, e nesse aqui tem várias pilhas
desde pilhas comum dentro desse estojinho azul, como várias pilhas recarregáveis, lembrando que as melhores são essas, pilhazinhas pretas da Panasonic, a Eneloop Pro. Esse modelo, eu fiz um vídeo há uns 3 anos aqui no canal. Esse vídeo tem acesso todos os dias e semanalmente tem pessoas comprando essa pilha, porque eu coloco os links lá dos melhores preços e as pessoas vão comprando, eu tenho como acompanhar isso. Realmente é uma recomendação muito boa, eu tenho isso há muitos anos e até hoje eu utilizo, uma performance muito boa ainda também. Continuando para aqui, eu tenho nesse cantinho, logo embaixo dessa lente, uma alça de câmera, correiazinha padrão. Caso eu esteja numa situação de externa com muita coisa à mão, eu coloco a correia para utilizar. Eu não fico o tempo todo com a câmera em correia, eu não gosto. Só em situação de externa mesmo que eu coloco para livrar minhas mãos, que às vezes você tem um deslocamento, é bom estar com as mãos livres e não aqui com a mão ocupada com a câmera, com a lente pesada. Então é um dos grandes pontos de eu ter essa correiazinha guardada aqui para essas situações. Outra lente, 70-200, que vocês amam, adoram essa lente, super vale a pena, é uma lente cara sim, mas é uma lente de um kit indispensável de qualquer fotógrafo profissional que já tem uma carreira um pouco mais avançada, um pouco mais estabilizada, porque é uma lente que, apesar de ser muito boa e ser uma lente cara, não é uma lente que eu utilizo sempre, eu tenho por uma conveniência. Às vezes, em situações de externa, em situação de você estar dentro da cidade, mas não quer que o ambiente fique muito caracterizado, ou então num lookbook onde o espaço permite, onde o estúdio é grande o suficiente para eu conseguir utilizar isso, é a melhor opção mesmo. Não é a mais versátil, não é. A 70-200 ela é um luxo, ela não é para ser sua lente principal. Só se você trabalha com eventos e esportes, e talvez nem isso, tá? Pensa bem se você for comprar essa lente, porque ela não resolve todos os seus problemas. Se fosse para escolher uma única, seria essa, é claro, a 24-70, a lente que eu utilizo para todos os meus trabalhos. 99,9% das situações, a minha câmera, que vocês vão ver lá nos meus stories no Instagram, vai estar com essa lente montada. Nero, eu tenho dinheiro suficiente para comprar uma boa lente de luxo. Qual que eu compro? 16-35? 24-70? Compra 70-200? O que é que eu compro, Nero? Qual é a prioridade? Compre essa daqui. Com essa lente aqui, você faz o dinheiro de todas as outras. O contrário, talvez não. Essa é a dica máxima que eu deixo para vocês. O que é isso aqui que ficou pro final? Isso aqui é outro item indispensável que vale a pena ter. São filtros de todos os tipos. Num desses eu tenho filtros de efeitos e no outro eu tenho filtros prisma. São coisas diferentes. Aqui no canal já tem vários vídeos de filtros. Se você pesquisar aqui na busca interna, Nero Pimentel, filtro, você vai ver eu mostrando cada um desses. Mas rapidamente, vamos lá. Essa é a case dos filtros Prisma, eu tenho de todo tipo. Esse aqui, por exemplo, que é dividido ao meio, tá bastante sujo, hein, inclusive. Esse aqui que é um Halo, né, que é aquele onde o centro tem uma modificaçãozinha, bem interessante também. Tem aqui um de divisão, um split, né, diopter que chama. Aqui são vários anéis de adaptação. Esse kit de adaptação vocês precisam ter. Eu compro todos os meus filtros de 82mm, porque é o diâmetro da minha 24-70, a minha lente que tem maior diâmetro. E aí eu coloco de 82 para 77 e consigo utilizar nas outras lentes, também é o melhor caminho. Um kitzinho de limpeza de filtro, bobeira, tá aqui. Tem mais um outro recente, um dos últimos que eu comprei, que é esse aqui linear, que ele tem um efeito bem interessante também. Ele é bem largo, vocês conseguem ver, ele é bem pesado também nessa situação. Esse estojo, ele tem 12, se eu não me engano, 12 espaços. E aí, em breve, ele vai estar lotado de prismas também. Mas o outro, que é o meu estojo de filtros de efeito, e aí vocês vão entender, já tá bem mais cheio, né? A gente tem aqui, ó, vai sair até do quadro, provavelmente. Vários filtros, desde flares, né, desde streak, desde filtros estrela, esse aqui de 4 pontas, tem de 6 pontas, tem polarizador, tem Pro Mist, Black Mist, tem de todo tipo, tem filtro ND, que eu nem uso mais, tem vários efeitos mesmo coloridos, laranja, azul. Tem esse filtro aqui que é o meu xodozão, que eu ganhei do pessoal da KIF, né? Eles mandaram aqui pro canal. É um filtro ND com Black Mist junto, ND variável, vai do ND 400 ao ND 2 e ainda tem Black Mist nele. É um filtro muito elite mesmo, luxo total. E a galera lá da KIF me mandou, eu achei massa também esse tipo de apoio. Esses dois estojos, antes eles ficavam na minha mochila do notebook, mas eu consigo aqui colocar eles agora
dando uma achatadazinha e fica suficientemente para ficar meio que tudo que é de câmera e lente reunido no mesmo lugar. Eu acho mais prático de trabalhar dessa forma. Tudo, absolutamente tudo, deve ter uns 50 itens aqui dentro, vai estar relacionado aqui embaixo, beleza? Não deem mole em relação a isso. Eu tô gravando esse vídeo hoje, estou soltando hoje e vou ao longo da tarde, nessa edição aqui, já colocar a listinha atualizada dos equipamentos. Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Comenta aqui embaixo se você quer a parte 2 desse vídeo. Eu posso trazer a minha case de iluminação, mostrando todos os meus flashes e acessórios e modificadores e parte elétrica, tudo mais que tá lá. É uma case que dá 3 vezes essa daqui ou mais, beleza? Não sai daí, já tem um novo vídeo aqui em cima que já vai começar. Te espero lá. Valeu!